E aí, minha família de burros inteligentes, bem-vindos de volta ao nosso pasto do saber. E hoje o coice vai ser direto no vespeiro de muito casal por aí. Me diz uma coisa, na sua casa, falar de dinheiro parece mais uma declaração de amor ou o começo de uma guerra mundial? Você e seu parceiro ou parceira estão dividindo as contas do jeito certo ou estão só engordando a conta do fazendeiro com juros e dor de cabeça? Pois é, o tema de hoje é casamento e finanças. Como dividir essa ração toda sem sair no coice? Fica comigo até o final, porque eu preparei um guia completo, um verdadeiro passo a passo, a prova de burrice, que vai transformar a conversa sobre grana aí na sua casa. Depois desse vídeo, até o capim seco vai entender como organizar o dinheiro do casal. E ó, já que você chegou até aqui, mostra que você é um burro inteligente de verdade. Senta o dedo no like. Se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa tropa, porque lugar de burro inteligente é aqui com a gente. Combinado? Então, bora desatar esse nó. Pra gente entender de vez essa parada, eu vou contar pra vocês a novela do burro Mané e da sua esposa, a Jumenta. Jumenta contra a história do burro inteligente e da sua parceira, a mula Sabi. A situação é a mesma para os dois casais. Acabaram de juntar as escovas de dente, estão morando juntos e precisam decidir como vão pagar as contas. O pasto é o mesmo, a ração é a mesma, mas o jeito de dividir, meus amigos, aí que a porca torce o rabo. Vamos começar com a saga do burro, Mané e da jumenta. Eles se amam, é lindo de ver, zurram um pro outro o dia todo. Mas na hora de falar de dinheiro, o Mané empaca. Ele pensa assim: eu sou o macho da casa, eu que tenho que puxar a carroça mais pesada. Então, sem nem conversar direito com a jumenta, ele pega todas as contas grandes para ele: o aluguel do estábulo, a conta de água do coxo, a ração especial de fim de semana. A jumenta, coitada, fica com as continhas menores, tipo comprar a cenourinha do petisco. No primeiro mês parece que está tudo certo. O Mané, orgulhoso, estufa o peito, tá vendo? Sou um ótimo provedor, ele pensa. Mas aí, meus burrinhos, a vida acontece. Um belo dia, o fazendeiro aumenta o preço da ração. No outro, o coxo de água racha e precisa de um conserto caro. O Mané, que já estava com a corda no pescoço, começa a se desesperar. Ele não quer admitir para a jumenta que a carroça está pesada demais. Sabe o que ele faz? Começa a pegar feno emprestado do vizinho com juros altíssimos. É a famosa dívida, a areia movediça da vida financeira. A jumenta percebe que o Mané está mais estressado que galo em rinha. Ele chega em casa e qualquer coisinha é motivo para dar um coice no balde. Ela pergunta: meu bem, tá tudo bem? E o Mané, com aquele orgulho de burro velho, responde: tá tudo ótimo. Não se mete onde não foi chamada. A comunicação foi pro brejo. Ele acha que está protegendo ela, mas na verdade está cavando um buraco pros dois. A situação piora. Para pagar o feno emprestado, o Mané começa a vender a ração do almoço para comprar a pão da janta.
Ele fica mais magro, mais fraco. A jumenta, sem entender nada, começa a achar que ele não a ama mais, que ele tá escondendo alguma coisa. A desconfiança vira uma cerca de arame farpado entre os dois. Um dia, o vizinho cobrador bate na porta do estábulo, gritando que quer o feno dele de volta com juro. A casa caiu. A jumenta descobre tudo da pior maneira possível. A briga é feia. Ela grita: por que você não me contou? A gente tava junto nisso. E ele, coitado, só consegue dizer: eu não queria te preocupar. Burrice custa caro, meus amigos, e nesse caso quase custou um casamento. O burro mané fez isso e se lascou. Ele e a jumenta aprenderam da forma mais dolorosa que num casal não existe meu dinheiro e seu dinheiro existe nosso problema. Agora vamos atravessar a cerca e ver como o burro inteligente e a mula sabida lidaram com a mesma situação. Antes mesmo de dividirem o primeiro saco de ração, eles sentaram para conversar. O burro inteligente chegou para a mula sabida e falou: querida, a gente tá começando uma vida juntos. Nossa carroça agora é uma só. Precisamos decidir juntos como vamos puxar ela pra não ficar pesada pra ninguém. A primeira coisa que eles fizeram foi botar todas as cartas, ou melhor, todas as contas na mesa. Pegaram um pedaço de casca de árvore e anotaram tudo: aluguel do estábulo, água, luz do vagalume, ração, cenourinha, ferradura nova. Tudo depois cada um falou, com toda a honestidade, quanto de capim ganhava por mês. Sem vergonha, sem segredo, transparência total. Aí veio a decisão mais esperta da Burrolândia. Eles perceberam que o burro inteligente ganhava um pouco mais de capim que a mula sabida. Se eles simplesmente dividissem as contas no meio 50-50 aba, partes, ia ficar mais pesado para ela. Seria injusto. Então eles decidiram fazer uma divisão proporcional. Como assim, burro? Calma que eu explico, que até eu que sou burro. Entendi. Eles somaram os dois salários, ou seja, a montanha de capim total que entrava no estábulo por mês. Digamos que o total dava 10 sacos de capim. O burro inteligente ganhava 6 sacos e a mula sabida ganhava 4. Ou seja, ele era responsável por 60% da renda da casa e ela por 40%. Então, eles aplicaram essa mesma proporção nas despesas. Essa é a conta total do mês desses 5 sacos de capim. O burro inteligente pagaria 60% disso, que são 3 sacos. E a mula sabida pagaria os outros 40%, que são 2 sacos. Justo! Cada um contribui com o que pode, na mesma proporção do que ganha. Ninguém fica sobrecarregado. A carroça anda retinha, sem pender para nenhum lado. Eles criaram uma conta conjunta, que eles chamavam de coxo comunitário. Todo mês, assim que recebiam o capim, eles depositavam a parte deles nesse coxo. Era dali que saía o dinheiro para pagar todas as contas da casa. Simples, organizado e sem briga. Mas eles foram além.
Além do coxo comunitário para as despesas, eles criaram mais 2 potinhos. Um era o pote do feno do futuro, onde eles guardavam uma parte do capim para realizar sonhos juntos. Uma viagem para o pasto mais verdejante, a reforma do estábulo, a chegada de um burrinho filhote. E o mais importante, cada um deles mantinha uma pequena conta separada. O potinho do capricho era um dinheirinho para a mula sabida comprar um laçarote novo ou para o burro inteligente apostar na corrida de lesmas, sem ter que dar satisfação para o outro. Isso se chama individualidade, meus amigos. Estar junto não é virar uma pessoa só. É ter espaço para ser você mesmo. Quando o fazendeiro aumentou o preço da ração, sabe o que aconteceu nada de pênico? Eles sentaram de novo, olharam para o coxo comunitário e viram que, graças ao bom planejamento, tinha uma sobrinha ali. Eles reajustaram os planos. Talvez diminuíram a cenourinha do petisco por um tempo, mas fizeram isso juntos. A comunicação era a principal ferramenta deles. O problema não era o monstro de 7 cabeças. Era só mais uma pedra no caminho que eles tirariam junto. Enquanto o mané se afundava em dívidas e desconfiança, o burro inteligente e a mula sabida viam o pote do feno do futuro crescer. A parceria deles se fortalecia a cada conta paga, a cada meta alcançada. Eles não eram só um casal, eles eram um time imbatível. Eles entenderam que a força não estava em um só puxar a carroça, mas em os dois puxarem na mesma direção, com a mesma cadência. Viram a diferença? Minha burrada squad? De um lado, o burro mané, cheio de orgulho bobo, tentou carregar o mundo nas costas e quase perdeu tudo. Do outro, o burro inteligente, que usou a humildade e a comunicação para construir um império de tranquilidade ao lado da sua parceira. A história deles mostra que o segredo não é sobre quem ganha mais ou quem paga o quê. O segredo é transparência, planejamento e, acima de tudo, parceria. Dinheiro no casamento não pode ser um cabo de guerra. Tem que ser uma dança onde os dois aprendem os passos juntos. Então, vamos resumir a lição da nossa tropa. Primeiro, conversem. Sentem a bunda na cadeira e coloquem tudo na mesa, sem medo e sem vergonha. Segundo, encontrem um método que seja justo para os dois. A divisão proporcional, como a do burro inteligente, é um caminho genial. Sonhem juntos. Tenham metas em comum. Isso une mais do que qualquer coisa. E quarto, mantenham a individualidade de vocês, com aquele dinheirinho do capricho que não faz mal a ninguém. Lembre-se sempre, minha família, burrice custa caro, mas a inteligência aqui da nossa tropa rende juros e um casamento feliz. E agora eu quero saber de você. E aí, meu burrinho, confessa pra mim, em qual parte da história você já foi o burro mané? Qual foi a sua maior burrada financeira no relacionamento? Conta a sua história aqui nos comentários pra gente aprender junto e dar umas risadas. A desgraça dos outros é sempre um bom aprendizado. E não se esquece, hein?
Hein? Se esse vídeo te ajudou a clarear as ideias, senta o coice no botão de curtir, compartilha com aquele casal de amigos que está precisando ouvir umas verdades e, claro, se inscreve para não perder mais nenhuma aula da nossa escola de burros inteligentes. Um grande zurro no coração de vocês e até a próxima!